apresentando a Beatriz Carvalho Tavares, com o tema Território e Paisagem Cafeeira na Serra do Caparaó. A Beatriz é pesquisadora, bolsista TRAF, da Universidade Federal Fluminense, Ministério do Turismo e Ministério da Agricultura e Produção Agropecuária. Pesquisadora do Terroir Tour, da Universidade Federal do Paraná, mestrando em Turismo pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo da Universidade Federal Fluminense. Ela é graduada em Gastronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e, além de tudo, além de ser uma coffee lover, ela é barista e do concurso do Coffee Lab São Paulo. Beatriz, então, muito obrigado por sua participação conosco. Mais uma vez, né, quero agradecer a sua presença e dizer, sinta-se em casa. A palavra está com você, Beatriz. Obrigado. Bom, boa tarde. Eu vou aqui botar minha apresentação rapidinho. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para quem estiver nesse fuso horário, boa noite para quem estiver depois. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao convite para vir falar sobre a minha pesquisa de mestrado, que eu vou falar no momento sobre a temática de território e paisagem cafeeira no Caparaó. Então, uma breve apresentação da minha pesquisa se dá com a justificativa assim, da minha aproximação, que se a gente for considerar o contexto do grande amor e da cultura do café dos brasileiros no geral, que vem muito cedo, eu acabei tendo um contato muito mais próximo na faculdade de gastronomia e acabei tendo contato justamente com os cafés de alta qualidade, com os cafés de competição e premiados. Então, isso me aproximou muito da região do Caparaó, que por mais que tenha um contato tardio com a produção de café, só pelo início do século XX, os cafés são de extrema qualidade e tem uma concentração muito grande também de produtores. Bom, os objetivos da minha pesquisa são em torno do protagonismo dos produtores rurais na experiência turística envolvendo o café, então muito próximo do trabalho que o colega Henrique trouxe na segunda mesa, muito envolvendo o turismo comunitário e o turismo de base local, e também com o interesse em compreender a territorialização do café no local, evidenciando a cultura do café a partir da hospitalidade e da comensalidade. Bom, essa pesquisa ela teve muito mais um foco metodológico e de caráter etnográfico, mas infelizmente com as limitações da pandemia, eu tive um tempo de campo muito curto e eu tive que adaptar a utilização de procedimentos metodológicos à distância, focando muito mais em uma etnografia virtual, então realizando entrevistas com produtores e com participantes do trade turístico local à distância. Então, para situar onde é a localização do Caparaó, ele é uma região montanhosa entre os estados do Espírito Santo e de Minas Gerais, na região sudeste do Brasil. Então, a minha pesquisa, por mais que o Caparaó seja uma região dividida em 2 estados, a minha pesquisa é focada muito mais no lado capixaba, no lado do Espírito Santo. E aí, para entrar e para situar a minha pesquisa dentro dos aspectos conceituais de território e paisagem, que são basilares para a minha pesquisa, começando a falar sobre a conceituação de Milton Santos a partir de território dentro da perspectiva geográfica, que seria todo o espaço onde as ações humanas ocorrem a partir de uma reprodução material ou simbólica. E aí, autores como o Rafechin, o Rasbart, eles vão trazer que o território ele é formado por diversos aspectos, sejam eles políticos,
sejam eles culturais e simbólicos ou até mesmo econômicos, como seria na utilização do espaço para o turismo. E enfatizando bem que eu quis trazer na minha apresentação muitas fotos do lugar, principalmente da propriedade onde eu realizei minha parte de pesquisa de campo, justamente para vocês conseguirem formar essa ideia da paisagem junto comigo à medida que eu vou falando. Então, quando a gente vai pensar a paisagem a partir de uma perspectiva mais filosófica e mais estética, eu acho que a melhor citação que eu posso trazer é da Anne Coquelin, no livro A Invenção da Paisagem, em que ela fala justamente que se a árvore fosse simplesmente uma árvore, se o rochedo fosse apenas uma massa pedregosa, se o regato fosse água apenas, não contemplaríamos uma paisagem, mas uma sucessão de objetos justapostos. Então, isso é justamente que o Caparaó ele vai ter as suas formações rochosas, ele vai ter uma grande quantidade de rios, de lagos, todos esses passando ao redor da mata e das próprias produções, dos próprios plantios de café. Mas o que vai trazer o elemento da paisagem, a conformação da paisagem, seria a reunião desses elementos com a interação humana e que seria único para cada indivíduo, assim como a própria experiência. Bom, agora falando especificamente sobre o meu local, o campo de pesquisa, eu consegui passar alguns meses no Sítio Cordilheiras do Caparaó, que é um dos produtores mais reconhecidos de café especial na parte capixaba do Caparaó. Então, ele é situado na comunidade Fazenda Alegria, em Iuna, que vai ser uma das comunidades que eu vou pesquisar para a dissertação do mestrado. E a grande diferença desse lugar, em comparação com outros lugares produtivos já mais reconhecidos, como Rio de Janeiro, São Paulo, mais antigos, é que justamente tem uma fragmentação e um minifúndio muito grande pela questão das gerações de produtores irem passando de uma a uma. Então, a mão de obra é familiar, o abastecimento é local, e os produtores, à medida que as gerações vão passando, eles vão dividindo entre os filhos. Que vai acontecer, vai trazer um distanciamento muito grande das estruturas das fazendas coloniais de café das regiões do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, a gente tem uma estrutura muito mais simplificada, que além do terreiro de chão, tem o terreiro suspenso também para pensar o café com uma qualidade produtiva, diferente do café que é feito que é seco em chão batido. E como eu falei da questão da necessidade do envolvimento humano, eu não poderia deixar de falar dos próprios produtores, que eles me auxiliaram muito na pesquisa, tanto enquanto eu estive lá, como no momento agora à distância. Então, a Dona Rosa e o seu Danival, que atuam fortemente junto com a família para produzir esse café de extrema qualidade, reconhecido na região, no país e internacionalmente. Então, agora também está começando a colheita do café, então eu estou recebendo fotos maravilhosas que eu tinha que trazer aqui para compartilhar. Então, quando a gente vai pensar de elementos característicos da paisagem dessa fazenda em particular, eu consegui trazer aqui que o plantio, ele, por mais que tenham partes em curvas de nível, ele é um plantio muito mais em montanha. A grande maioria dos cultivares começou como Catuai e Catucaí, mas ele já tem também um foco muito grande na pesquisa e em abrir espaço para pesquisadores irem no lugar. Então, eles tentam também novos cultivares que estão produzindo cafés de
qualidade excepcional, como o pacamara, maragogipe, o geisha, além de atuar também com nutrição experimental, tentando principalmente o cultivo orgânico do café. Quando a gente vai falar também da questão de como se dá o visual dos plantios de café, a gente sempre vai pensar nos arruamentos, que vão fazendo desenhos no meio da plantação. Então, como lá, a mesma coisa, subindo a montanha, muitos arruamentos de terra batida, que dão espaço no meio da mata, preservada ainda por cima, porque a região ela é muito próxima do Parque Nacional do Caparaó, uma unidade de conservação. Então, a presença de rios, lagos, cachoeiras e da própria mata conservada, aqui em cima, na parte superior dessa foto, já a mata conservada de contato com o próprio parque. Então, aqui seria a propriedade e aqui em cima já seria o Parque Nacional do Caparaó. E, em contrapartida também, no século passado, a introdução do eucalipto na região do Caparaó. Então, tanto se tem espaços de cultivo de café, como espaços com eucalipto e a Mata Atlântica nativa. Então, por último, para finalizar, eu não poderia deixar de falar do patrimônio material da região, que teve reconhecido no início desse ano, nos últimos meses, o café do Caparaó como uma denominação de origem. E também não poderia deixar de falar no patrimônio material, que seria a gastronomia, a cozinha da roça, mas principalmente uma coisa que eu não encontrei em lugar nenhum, a broa de melado, que seria um pão feito à base de trigo e fubá, misturado com melaço de cana, que é uma das coisas mais incríveis que eu já comi na vida. Eu não posso deixar de ressaltar isso. Bom, obrigada. Eu acho que é isso. Se alguém quiser trazer alguma dúvida, fazer algum comentário, depois a gente conversa mais. Agradeço.